Bendito seja o teu nome. Continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, obrigado, Senhor Deus, por se fazer presente entre nós. Nós te louvamos e bendizemos, Jesus, porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. A Tua graça e a Tua misericórdia aqui nos sustenta, Senhor Jesus. E por isso, Senhor, Tu és o único merecedor de louvores e adoração. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te honramos, ó Pai. Permaneça conosco aqui presente, Senhor Jesus, aleluia. Permaneça aqui entre nós, Espírito Santo. Permaneça, Senhor Jesus, em cada coração aqui essa noite. Fale, Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, humildemente que use, Senhor Deus, para levar a Tua mensagem de acordo com a Tua vontade e Teu querer. Que nenhuma vontade humana, que nenhum pensamento humano aqui, Senhor Jesus, seja colocado, mas que tudo isso seja para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua exaltação, Senhor Jesus. E que a Tua mensagem seja transmitida à Tua igreja conforme o Teu querer, Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos no nome santo e amado do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor novamente, meus irmãos. Eu fico muito feliz por ter a responsabilidade de trazer a mensagem hoje, mas confesso que ao mesmo tempo dá uma tensão, né? É sempre difícil, é sempre uma responsabilidade muito grande, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente o texto base. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Está lá em Romanos 5, do 19 ao 21. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu sempre fui muito curioso mesmo. Eu sempre gostei daquelas antigas ali, obrigado, Almanac Abril, revista super interessante, Guia dos Curiosos. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar. Assim que eu tive um dinheirinho a mais, eu fiz questão de assinar a revista super interessante, porque eu gostava de ler. Na casa da minha mãe, nem sei se tem ainda mais um monte, né? Mas tinha uma boa pilha daquelas revistas, porque além de tudo eu não gostava de jogar fora. Eu gostava de deixar lá, porque falei, caso um dia eu precise, depois vem a internet, coitadas das revistas, né? Estão lá empoeiradas, no máximo são usadas aí para fazer um trabalho de escola das meninas, né? E olhe lá. Mas, um tempo atrás, nós fizemos uma viagem em família, e foi engraçado que eu, no meio da noite, eu acordei. Era umas 2 da manhã, assim, eu acordei e não vinha mais o sono. Não vinha mais mesmo. Aí, depois de já um tempão tentar dormir, eu fui lá e peguei o celular. E aí, no meu celular, se você rola a tela para o lado, ele vem um monte de notícias diversas. E aí, algoritmo de celular, ele vai pegando exatamente aquilo que te interessa. E veio uma notícia que chamou minha atenção, que colocava ali a resolução e a explicação de um dos maiores mistérios da nossa época. Eu vou pedir agora a ajuda dos irmãos da mídia. Coloca o primeiro slide ali para mim. Sabe qual é esse dilema? Vamos ver se aparece aí. Ó, por que toda vez que você vai pegar um fone de ouvido ele está com o cabo enrolado? Não é verdade? Parece que você toma todo cuidado,
você enrola um fone de ouvido e guarda ele lá bonitinho. A próxima vez que você vai usar, parece que ele sempre tem um nó, sempre está dificultando ali, e você não consegue desembolar ele da primeira vez, não é verdade? E foi engraçado, que daí eu comecei a ler. E aí, eu até trouxe a notícia aqui para a gente ler um pouquinho juntos. Vamos lá? Por que os fios ficam enrolados em todo o tempo? Pode passar para o próximo. A leitura é um pouco longa, mas daqui a pouco vocês vão entender. Você já se perguntou, talvez, quando estava desesperado, tentando fazer um nó, por que as coisas se emaranham em vez de comportarem da maneira que gostaríamos? Por mais cuidado que você tenha, objetos como o fone de ouvido do celular, a mangueira com que você rega as plantas do jardim, os cabos do secador de cabelo e até mesmo o próprio cabelo, a Lavínia e a Betina sabem, né? Exigem uma certa atenção que às vezes é difícil de dispor em determinados momentos. Talvez, para nos consolar, possamos recorrer à ciência e usar a segunda lei da termodinâmica, que afirma que todos os sistemas fechados tendem a maximizar a entropia a uma medida de desordem. Vamos pular, né? Não precisa entrar nisso daí não, deixa para lá. Pode passar um pouquinho para frente. Um professor de física da Universidade de Califórnia, ele fez, alguns anos atrás, um experimento aparentemente simples com seus alunos de graduação. O estudo rendeu até um prêmio a ele, um prêmio de ciência que é destinado às pesquisas que, primeiro, fazem a pessoa rir, depois a pensar. Ele queria entender por que os nós se formavam espontaneamente e, seguindo um método científico, jogou pedaços de corda de diferentes tipos em uma caixa que foi sacudida por um motor. Cerca de 3.000 vezes depois, descobriu que quanto mais longa e flexível a corda, maior a probabilidade de formar nós. Então, não importa o quanto você tente, é quase certo que quando você tirar o fone de ouvido do bolso ou as luzes da árvore de Natal, da caixa, os fios vão estar enrolados. Próximo. E o que piora a situação é a torção, segundo a Real Academia Espanhola, ação de efeito de torcer ou torcer algo de forma helicoidal. Ou seja, pegue um cabo que você tem na mão e segure-o esticando com os dedos em 2 pontos. Comece a torcer uma extremidade. Você verá que ele vai ondular até mesmo formar um ramo lateral. Quando a torção é introduzida nos cabos, mesmo que seja involuntariamente, a energia é convertida e faz com que eles se dobrem. É muito difícil evitar que isso aconteça. Quanto mais retorce, mais impossível desenrolar. Uma das razões pelas quais tudo isso acontece soa como uma lição de vida. Há poucas possibilidades que tudo permaneça como deve ser, mas milhares de maneiras possíveis de se fazer uma bagunça. É a ordem natural das coisas, ou melhor, a desordem natural das coisas. E mais para frente, ele até fala assim: o universo, em poucas palavras, tendem ao caos. Meus irmãos, foi engraçado. Eu terminei de ler isso, me veio na hora a mensagem dessa noite. Vocês já vão entender. Não é loucura da minha parte, não. Prometo. Mas olha aqui que interessante essa última frase. É a ordem natural das coisas, ou melhor, a desordem natural das coisas. Ou seja, faz parte da natureza dos fios, da natureza dos cabos, eles se enrolarem. Não adianta, por mais que a gente se esforce, eles sempre estarão enrolados. E foi engraçado que, como me veio essa ideia, e como a gente já tem uma base bíblica, fica um pouco mais fácil da gente entender esse contexto. E foi engraçado porque Deus, através desse texto, que não tem nada a ver com Bíblia, Deus falou comigo. Por que a gente não pode misturar Bíblia com ciência para explicar as coisas? A Bíblia não é um livro científico, mas ele traz muitas respostas que às vezes a ciência coloca, porém, às vezes até os próprios cientistas não querem ver. Isso que é engraçado. E eu particularmente, até dou uma dica aí, gosto muito de acompanhar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que traz muito desses relatos de ciência e religião. O pastor Rodrigo Silva já foi em diversos podcasts, e ele fala muito a relação de como a Bíblia e a ciência, elas se conversam e até se complementam. Mas vamos lá, para a gente entender, eu quero voltar lá no início, lá no Gênesis, a criação. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão
foi a primeira matriz reprodutora, que deveria ser exatamente a semelhança e a imagem de Deus em todos os aspectos. Adão era a cabeça de toda uma raça, e havia uma ordem estabelecida por Deus. Afinal, tudo deveria se reproduzir segundo a sua espécie. Os peixes não reproduzem gatos. As aves não geram peixes, ou seja, peixe gera peixe, gato gera gato, ave gera ave e homem gera homem. Com isso, ele deveria ter gerado diversos semelhantes a Deus, assim como era em sua totalidade. Mas, quando o homem peca pela primeira vez, isso afetou diretamente a natureza humana. E a Bíblia fala que nós, ali, recebemos uma nova natureza. Uma natureza corrompida. Uma natureza pecaminosa. Com isso, Adão passou a ser uma matriz reprodutora que estava corrompida e comprometida em relação ao seu objetivo original, ao seu plano original. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, falando sobre o que Jesus fez por nós, ele diz no capítulo 2: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha aí, a nossa natureza foi mudada. E agora, essa natureza corrompida faz parte de todos nós. Então, confesso a vocês que eu sempre tive muita dúvida do porquê, na grande maioria das vezes, aquilo que é pecado, aquilo que é ruim, tende a nos atrair mais daquilo que está escrito na Bíblia e o caminho de Deus. E aí, entendendo um pouco mais sobre essa questão da natureza pecaminosa, da natureza corrompida, a gente começa a entender por que muitas coisas, às vezes, chamam mais a nossa atenção. É quase como se fosse um carro desalinhado. Todo mundo que dirige aqui deve saber. Você precisa manter o volante reto se o carro está alinhado para ele andar reto. Mas se o carro está desalinhado, você tem que entortar o volante para ele continuar em linha reta. Quando você solta o volante, ele volta àquela posição, mas só que o carro começa a puxar. Eu, em São Paulo, soltava bastante pipa. Em São Paulo é o pipa, aqui é a pipa, né? Quem já soltou pipa sabe também. Muitas vezes a pipa está pensa para um lado. E aí você tem que ir lá fazer o quê? Amarrar um fitilho da rabiola para dar um peso para ela o quê? Voltar a ficar retinha de novo. É quase como a nossa natureza. A gente acaba sendo atraído de uma forma até inconsciente pelo pecado, porque isso faz parte da nossa natureza. E olha que interessante, eu vou entrar um pouquinho, não vou entrar muito a fundo não, mas eu vou pegar aqui e vou explicar um pouco para vocês sobre neurociência. Me permitam os que conhecem bem aí, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam, mas só que é o seguinte, tudo isso para a gente entender um pouco mais de como realmente a natureza nossa, ela é moldada. Não sei se vocês sabem, mas em média nós tomamos por dia cerca de 35 mil decisões. Vocês sabiam disso? 35 mil decisões. Mas só que de 85% a 95% delas, elas são inconscientes. Ou seja, se eu tiver que ir lá para fora da igreja, eu não fico 2 horas pensando, será que eu vou por ali? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou... Não. Simplesmente, praticamente quase de forma instantânea, eu preciso ir lá para fora, eu tomo um dos caminhos e vou. Mas a nossa cabeça está tomando uma decisão. Você já parou para pensar quantas vezes você parou para escolher aquilo que você quer comer? A cabeça muitas vezes faz isso de forma inconsciente. É meio que no automático. Mas, agora pensa, se nós tomamos em média 35 mil decisões por dia, quanto de energia o nosso cérebro não precisa gastar? E o nosso cérebro, de uma certa forma, ele foi feito e foi desenvolvido para acumular e guardar energia.
Ele precisa ser econômico, porque senão você vai chegar no final do dia. Quem nunca teve um dia onde muitas vezes fisicamente você não está cansado, mas no final do dia você só quer deitar e parar. Por quê? Seu cérebro gastou tanta energia que aquilo te consumiu. Então ele, de certa forma, é programado para economizar energia. Aliás, o nosso corpo todo, né? Por isso que às vezes a gente tem algumas reservas aqui. Se a gente consome mais do que gasta, o nosso corpo, teoricamente, acumula para deixar para que você use quando precisar. Ou seja, o nosso corpo foi feito para acumular energia. E o nosso cérebro da mesma forma. Por isso, o nosso cérebro sempre procura padrões. Quer um exemplo? Quem aqui já não pensou, poxa, estou pensando em trocar de carro. Estou pensando no modelo X. Parece que a partir do momento que você pensou isso, você começa a ver só aquele modelo de carro na rua, não é verdade? Não é verdade? Isso tem a ver porque o nosso cérebro está procurando padrões. E aí tem a ver com o viés cognitivo, o viés de frequência, efeito de frequência e por aí vai. Não vou entrar nos detalhes, não. Outro exemplo. Quem é pai, quem é mãe, a esposa ali ficou grávida, a mulher ficou grávida. Parece que você começa só a ver grávida na rua. Mas, na verdade, o número de gestantes, ele é sempre mais ou menos ali na mesma média. Só que a sua cabeça, por sempre procurar padrões, te chama a atenção e te desperta para aquilo ali. E aí parece que você só começa a ver aquele tipo de situação. E tantos outros, né? Você começa a assistir um filme, todo mundo começa a falar do filme, você está assistindo. Enfim, o nosso cérebro procura por padrões. Para quê? Para que ele gaste menos energia nas decisões. Agora, pense o seguinte. Se a nossa natureza foi corrompida, se o pecado hoje ele faz parte da nossa natureza, se nós não tivermos consciência das decisões que nós precisamos tomar em relação a nos afastar do pecado, a nossa cabeça começa a procurar sempre o padrão. E o pecado sempre vai ficando mais atrativo e mais fácil. Lógico que tem a questão espiritual, além de tudo, nisso. Mas você já parou para pensar que muitas vezes, a primeira vez quando você vai cometer um certo tipo de pecado, você fica mais receoso. Mas depois, parece que aquele pecado já não é mais tão pecado. E aí o inimigo se aproveita desses padrões que o nosso cérebro vai buscando, e a gente vai começando a se aproximar cada vez mais do pecado. Olha quão profundo isso é. Se a gente para refletir em relação a isso, a gente começa a ficar até meio assustado. Porque se a nossa natureza, e a gente já tem uma certa convergência ao pecado, se nós não tomarmos consciência daquilo que deve fazer parte das nossas vidas, que é o caminho que está escrito na Bíblia, servir a Jesus, estar abertos àquilo que Deus quer fazer e nos conduzir pelo caminho certo, a nossa convergência, ou seja, cada vez o nosso carro individual ele vai ficar mais desalinhado. Ficou claro, meus irmãos? Entenderam o quão profundo é isso? Ou seja, a nossa natureza pecaminosa faz com que o pecado esteja o tempo todo na nossa cabeça. O problema do homem sempre foi um problema de natureza. Mas é aí que nós vemos quanto Deus, na sua infinita graça e misericórdia, desenha o plano perfeito para toda a humanidade. E aí eu quero fazer um parênteses. Deus, através da sua graça e misericórdia. Duas palavras diferentes, mas que se complementam em um sentido maravilhoso. Graça, o que é? É nós recebermos além daquilo que merecemos. E misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Ou seja, através da misericórdia de Deus, nós que somos pecadores, nós deveríamos morrer no primeiro pecado. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, nos permite viver. E através da sua infinita graça, além dele nos permitir viver, ele nos permite também termos condições de vivermos por toda a eternidade. Olha quanto isso é profundo. Através dessas duas palavras, nós conseguimos entender muito daquilo que Deus está disposto a fazer por nós.
Para entendermos o que Jesus de fato veio fazer na terra, nós precisamos entender a perspectiva sobre esse ponto de vista. Jesus veio não somente para perdoar os nossos pecados, ele veio para corrigir esse problema da nossa natureza. Ele veio ali tratar a nossa natureza pecaminosa. Quando João Batista aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente sabe, existem diversos tipos de pecados, e o pecado ele está sobre toda a terra, ou seja, João Batista poderia dizer que tira os pecados do mundo, mas pelo fato dele mencionar que é o pecado do mundo, ele veio tratar exatamente isso, essa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus. Agora o texto-chave da nossa mensagem, ele começa a fazer um pouco mais de sentido. Do porquê nós vamos contra a nossa natureza. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, diz assim: assim também está escrito: primeiro o homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Glórias a Deus. O primeiro homem foi criado por Deus e ele recebe vida. Mas o segundo é o vivificador para os demais que morreram por culpa do pecado de um homem. Nós temos aqui a essência do papel de Jesus. Ele não veio somente tratar para perdoar os nossos pecados ao morrer na cruz. Ele veio também para tratar do problema original, que é a natureza carnal do homem corrompida pelo pecado. Jesus veio nos proporcionar uma mudança de natureza. A conversa de Jesus com Nicodemos lá em João 3, ele fala exatamente assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Glórias a Deus. O primeiro nascimento é definido como carne, e todos nós possuímos essa natureza carnal. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, o novo nascimento, quando nós saímos do batismo, ele é algo espiritual. É no nível espiritual que nós recebemos essa nova natureza. Jesus vem para ser o novo cabeça de raça. Ele vem para reproduzir, para retomar a reprodução daqueles que são semelhantes a ele. Ele vem para fazer exatamente o que o primeiro deveria fazer, mas falhou. Porque os dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está em Romanos 8, 29. Todo o evangelho fala em sermos a semelhança de Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas o grande dilema a ser compreendido aqui: o homem, após ter nascido de novo, ele ainda tem a sua natureza carnal. E como a gente deve lidar com isso?
essa carne, ela precisa ser morta. Ela precisa ser crucificada. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Está lá em Gálatas 5:24. Romanos 6:6 diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Glórias a Deus. Olha aí, a gente começa a entender de uma maneira mais profunda da importância de nós crucificarmos essa nossa natureza carnal, esse nosso desejo carnal. Temos que aprender a frear, a reduzir esses impulsos da velha natureza e nos apropriar da natureza de Cristo Jesus. Em Efésios 4:22-24 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Glórias a Deus. Isso não é nada natural, não é algo natural e automático. Ele começa exatamente no momento em que acontece a nossa conversão, do novo nascimento em Cristo Jesus. Isso exige uma ação carnal, mas com uma consequência espiritual. É necessário disciplina. A disciplina nada mais é do que algo que nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que é preciso ser feito. Quem em sã consciência acorda ali às 5 da manhã e ama fazer uma corrida de 20 quilômetros? Não. Mas só que muita gente faz isso porque é necessário para manter a sua saúde em dia. A gente conhece muitos aí que acordam 6 horas da manhã para ir para a academia porque é o único horário que tem disponível. Isso por quê? É o que precisa ser feito. É fácil fazer uma restrição alimentar, fazer uma dieta, abrir mão daquilo que muitas vezes nós gostamos. Costumo dizer que normalmente a gordurinha é o que dá o sabor nas coisas. Mas é fácil abrir mão disso? Não, mas nós precisamos. Estou eu aqui tomando vergonha na cara, tentando cuidar um pouquinho mais da minha saúde. Não é fácil, mas isso é disciplina. Nós fazemos aquilo que precisa ser feito, não aquilo que nós queremos. Isso é algo, quando a gente olha para a nossa natureza carnal, é algo que nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos torna cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, cada vez mais rendidos à nossa nova natureza e cada vez mais distantes dessa nossa natureza pecaminosa. Isso exige de todos nós a rendição ao Espírito Santo e do quanto somos tomados pelo Espírito Santo. Só Ele pode nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo na sua totalidade, no dia a dia, de forma progressiva, fazendo que essa nossa natureza carnal, ela seja cada vez mais crucificada e a nova natureza, ela glorifique e nós reflitamos a imagem do Deus. Chegará um dia em que nós não teremos mais a inclinação ao pecado. Haverá um dia em que não haverá mais o pecado, porque ele será totalmente extinto. E é por isso, nós não precisaremos mais vencer as tentações, até porque não vai existir mais as tentações. Mas até que esse dia chegue, nós podemos andar em vitória, permitindo o governo da nova natureza, mesmo que tenhamos que lidar com esse dilema da nossa natureza carnal. Em Romanos 7 está relatado justamente esse dilema da inclinação ao pecado, da satisfação e do prazer no pecado. E ele termina dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Logo depois ele já vem com o texto de Romanos 8, que é um texto maravilhoso, mostrando como o Espírito Santo de Deus pode vivificar o nosso corpo e como essa carne, que é totalmente inclinada ao erro e ao pecado, ela pode ser aniquilada. Romanos 8 diz assim:
Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, para que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não somos mais escravos da nossa velha natureza. Nós não somos mais escravos do caos, da desordem e do pecado. Através do cumprimento do plano de salvação de Cristo Jesus, quando esteve aqui na terra, e pelo Espírito Santo, nós podemos viver a nova natureza, andar em santidade e refletirmos Deus. E até que chegará o dia em que nossos corpos serão glorificados e vivamos a plenitude da nova natureza, a total semelhança e imagem do nosso Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém.